Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje, a gente tem em mãos algo que é, assim, verdadeiramente único. Imagina um comunicado oficial de um dos reis mais poderosos da história, o Nabucodonosor. Só que o curioso é que não é sobre uma vitória militar ou um novo palácio. É, na verdade, um memorando para todo o império dele sobre como ele perdeu a sanidade e passou a viver como um animal. É, sem dúvida, uma das peças de comunicação política mais estranhas e fascinantes do mundo antigo. Exatamente. Nossa fonte de hoje é um comentário detalhado sobre o capítulo 4 do livro de Daniel, que é o documento que preservou esse relato inacreditável. E a nossa missão aqui não é só recontar a história, é mergulhar fundo no contexto, na psicologia e no impacto dessa proclamação. A grande questão que guia a gente é: o que leva um imperador, no auge absoluto do seu poder, a publicar a história da sua própria humilhação? Isso desafia, assim, toda a lógica. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro, vamos ambientar a cena. O texto diz que o Nabucodonosor estava tranquilo, em paz em casa, próspero em meu palácio. Ele é o dono do mundo, basicamente, nada pode tocá-lo. E é nesse exato momento que ele tem um pesadelo que o deixa apavorado. E a fonte que a gente analisou faz questão de frisar a intensidade disso. A palavra original em aramaico para o medo dele não é um susto qualquer, é algo que se traduz como terror extremo. Nossa! A paz dele foi completamente estilhaçada. E, como era de se esperar, ele chama a equipe de crise dele, né? Os magos, os astrólogos, os sábios da Babilônia. Mas, mais uma vez, eles são inúteis. É um padrão que a gente já viu antes no livro de Daniel, certo? A sabedoria do maior império do mundo se mostra incapaz de lidar com o que realmente importa. E é aí que entra o Daniel. Exato. O rei parece ter uma relação diferente com ele, a quem ele chama de Beltesar. Uma relação de profundo respeito. Ele diz que em Daniel está o espírito dos deuses santos. Veja, o rei ainda é politeísta na linguagem dele, mas ele reconhece que a sabedoria do Daniel vem de uma fonte superior. De outro nível. De outro nível. Ele sabe que se alguém pode decifrar aquele terror, é ele. Então ele conta o sonho. E que sonho! Ele descreve uma árvore. Mas não é uma árvore qualquer. Uma árvore imensa, plantada no centro da terra. Tão alta que o topo tocava o céu e podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Uma imagem de abundância total, né? Folhas lindas, frutos para todo mundo, abrigo para todos os animais. À primeira vista, parece um sonho bom, certo? Onde está o terror nisso? Exatamente aí que está a genialidade e o terror da narrativa. Para a gente hoje, pode parecer uma imagem bonita, mas a fonte nos lembra que no Antigo Oriente Próximo, essa imagem da árvore do mundo era um símbolo, assim, universal e inequívoco de um grande rei ou império. Ah, entendi. O livro de Ezequiel usa a mesmíssima metáfora para descrever o faraó do Egito. Então, quando Nabucodonosor sonha com essa árvore, ele sabe, quase que instintivamente, Que a árvore é ele. exato. O terror não estava na imagem da árvore, mas na premonição do que ia acontecer com ela. Faz todo sentido. Ele não está vendo uma árvore, ele está vendo a si mesmo. E é aí que o sonho vira um pesadelo de verdade. Uma figura desce do céu, descrita como um vigia, um santo. Esse termo vigia é fascinante, gera um debate enorme. A fonte explica que o conceito pode ter algumas raízes na mitologia babilônica, que falava de seres divinos que eram tipo espiões dos deuses. Mas aqui, no contexto de Daniel, é claramente o mensageiro do Deus único, um anjo. O ponto principal não é a nomenclatura, mas de onde a ordem vem. Do céu. É uma autoridade que está totalmente acima do rei. Completamente. E a ordem que esse vigia grita é brutal. Derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Espalhem os seus frutos. Façam os animais fugirem. É a destruição total daquela imagem de glória. Mas eles não destroem tudo, né? Fica um detalhe importante. Um detalhe crucial. A ordem continua. Mas deixem o toco com as suas raízes na terra, preso com uma corrente de ferro e de bronze. O toco permanece. O toco permanece. A vida não foi extinta na raiz.
E essa imagem da corrente é poderosa. Sugere uma restrição, um cativeiro, mas ao mesmo tempo uma proteção. E aqui a linguagem do sonho fica ainda mais estranha, porque a metáfora muda. A voz para de falar da árvore e começa a falar de uma pessoa. Que ele seja molhado com o orvalho do céu, que sua mente seja mudada da de um homem e que lhe seja dada a mente de um animal, até que 7 tempos passem sobre ele. Pera, mente de animal? 7 tempos, o que isso significa? É a parte mais chocante do decreto, a transformação de humano para animal. E sobre os 7 tempos, o comentário que a gente está usando é bem direto. Embora a palavra tempo possa ser ambígua, o consenso acadêmico é que se refere a 7 anos. 7 anos. 7 anos. E a prova vem depois, na descrição do que acontece com o rei. O cabelo dele cresce como penas de águia e as unhas como garras de pássaros. Isso leva anos, né? Não dias ou meses. Ok, então temos o sonho completo e ele termina com uma declaração de propósito, quase como uma manchete. Por que tudo isso vai acontecer? O próprio sonho responde, é a tese central de todo o capítulo, para que os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Não há ambiguidade. É uma lição cósmica sobre poder. E Nabucodonosor será a sala de aula. Depois de ouvir tudo isso, Daniel tem que dar a má notícia. E a reação dele é uma das partes mais humanas da história. O texto diz que ele ficou atônito por algum tempo. Ele fica visivelmente abalado. Isso é notável. Pensa bem, Daniel é um exilado, a nação dele foi destruída por esse mesmo rei, ele teria todos os motivos para se alegrar com a desgraça dele. Sim, com certeza. Mas em vez disso, ele demonstra uma compaixão e um respeito genuínos. Ele chega a dizer, meu senhor, que o sonho se aplique aos teus inimigos. É uma demonstração de caráter incrível. Incrível. Ele não sente prazer em anunciar o juízo. E então ele entrega a interpretação sem rodelhos. A árvore, ó rei, és tu. Ele confirma o pior medo do rei. Exato. Mas ele também explica o fio de esperança. O toco que foi deixado na terra significa que o reino seria devolvido a ele. Haveria restauração. Haveria restauração. Contudo, havia uma condição muito clara, um gatilho para essa restauração. Só aconteceria depois que ele reconhecesse que os céus dominam. Essa expressão, os céus dominam, me parece bem específica. Por que não dizer Deus domina? Ótima pergunta. E a fonte que a gente analisou mergulha nisso. Esse é o único lugar no Antigo Testamento onde a palavra céus é usada como um substituto direto para Deus. É uma prática que se tornou muito comum no judaísmo depois, sabe? Como uma forma de reverência. Certo. O fato de um rei pagão, no meio de um decreto oficial, usar essa forma de falar tão específica é um detalhe que os estudiosos apontam como evidência da profundidade da transformação dele. Uau, isso é um detalhe realmente profundo. E o Daniel não para na interpretação, ele vira conselheiro, né? Ele vai direto na ferida, ele diz, portanto, ó rei, abandona os teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os oprimidos. E ele oferece uma possibilidade. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele não garante, mas sugere que uma mudança genuína de coração poderia adiar a sentença. Então o aviso foi dado, a interpretação foi clara, e até um caminho de redenção foi oferecido, mas o rei ouviu. Bem, a história dá um salto de 12 meses. Um ano inteiro se passa. O terror do sonho parece ter diminuído. O aviso de Daniel talvez tenha sido esquecido. Provavelmente. O rei está andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, olhando para sua cidade. E é preciso entender o que ele estava vendo. Ele não estava olhando para uma cidade qualquer. Era a maior metrópole do mundo, que ele, pessoalmente, transformou. Exatamente. E não é força de expressão. A nossa fonte, apoiada por inúmeras descobertas arqueológicas, confirma que Nabucodonosor foi um construtor monumental. Arqueólogos encontraram milhares de tijolos nas ruínas da Babilônia com inscrições que dizem, basicamente, eu, Nabucodonosor, construí este palácio. Ele literalmente carimbou o eu dele em toda a cidade. Em tudo.
O orgulho dele tinha uma base de concreto, era real e espetacular. E nesse momento, admirando sua obra-prima, ele pronuncia as palavras que se tornam o gatilho para sua queda. Ele diz: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade." É o eu, meu, minha no nível máximo. É a personificação do orgulho. Ele se atribui toda a fonte, a força e o propósito. Ele se esqueceu completamente do aviso. Completamente. E a resposta do céu é instantânea. O texto é dramático. Enquanto as palavras ainda estavam na sua boca, veio uma voz do céu. Não teve nenhum segundo de espera. A sentença é executada na hora. Ele é expulso do convívio humano, passa a comer grama como os bois. É uma imagem grotesca. A fonte menciona que essa condição tem paralelos com uma doença mental real, certo? Sim, e esse é um ponto que ancora a história de uma forma muito interessante. A fonte menciona a licantropia clínica, ou às vezes boantropia, uma condição psiquiátrica real, embora raríssima, na qual a pessoa tem o delírio de ser um animal. Nossa, que coisa! Ela age, come e vive como tal. Isso nos força a questionar a natureza do evento. Foi um milagre? Foi uma doença mental aguda? Ou foi uma intersecção das duas coisas? Onde Deus usou uma condição reconhecível para cumprir seu propósito. Exatamente. A história não se preocupa em explicar o mecanismo, só o resultado e a causa. O orgulho. Ok, 7 anos se passaram, com o homem mais poderoso do mundo vivendo nesse estado. É difícil até de imaginar. Como isso termina? Ele simplesmente acorda um dia? O fim é tão significativo quanto o começo da queda. O texto diz: "Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento." O gatilho para a restauração é um ato simples, mas profundo: olhar para cima. No fundo da degradação dele, ele finalmente desvia o olhar da terra, da grama que comia, e reconhece uma autoridade acima dele. E a primeira coisa que ele faz com a razão de volta não é dar ordens ou planejar vingança, não. A primeira atitude lúcida dele é de louvor. Ele diz: "E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre." E a confissão que ele faz em seguida é uma reversão poética e perfeita da declaração de orgulho dele. Antes era meu poder, minha majestade. Agora ele diz que o domínio de Deus é eterno e que todos os habitantes da terra são reputados em nada diante dele. É uma mudança de 180 graus. E a restauração não é só mental. O que acontece politicamente, afinal ele esteve fora por 7 anos. Isso é uma das partes mais notáveis. O texto diz que no mesmo instante, seus conselheiros e nobres vieram procurá-lo. Ele foi restabelecido em seu reino e sua majestade se tornou ainda maior. Uau! Isso sugere que a mão divina que o humilhou foi a mesma que orquestrou sua restauração de forma pacífica e triunfal. E é nesse estado, restaurado e humilde, que ele escreve e envia este decreto para todo o império, concluindo com a grande lição: Deus é poderoso para humilhar os que andam na soberba. O que nos leva à questão que a fonte levanta. Isso foi uma conversão genuína? Ele realmente passou a adorar o Deus de Daniel? É impossível ter uma certeza absoluta, claro, mas o texto de Daniel mostra uma clara progressão espiritual na vida dele. Ele começa reconhecendo o poder de Deus, depois a justiça de Deus, e aqui ele parece finalmente reconhecer a soberania absoluta de Deus. E a disposição dele de publicar um documento tão humilhante é um forte indício, né? É o mais forte indício de que a transformação foi real e profunda. Mas espere um pouco, não poderia ser também uma jogada política genial? Uma forma de dizer: eu errei sim, mas o poder divino me endossou e me restaurou. Portanto, agora sou um líder ainda mais legítimo. A fonte considera essa possibilidade? Considera, sim. E é uma interpretação fascinante. O interessante é que as duas coisas não são mutuamente excludentes. Ah, boa! Pode ter sido uma transformação espiritual genuína e, ao mesmo tempo, uma brilhante peça de comunicação política. Tipo uma propaganda política inversa. Exatamente.
Em vez de projetar força e infalibilidade, ele projeta vulnerabilidade e redenção para demonstrar uma nova fonte de poder, a sanção divina. É uma estratégia de liderança que a gente raramente vê, onde a admissão da própria fraqueza se torna a maior demonstração de autoridade. Então, no final das contas, o que essa história maluca de um rei, uma árvore e 7 anos de loucura significa? Temos o testemunho em primeira pessoa de um homem que chegou ao topo do mundo e foi forçado a aprender da maneira mais difícil, que não estava no controle. Exato, e a fonte oferece uma perspectiva final para a nossa reflexão. A história de Nabucodonosor, o líder do primeiro grande império mundial na profecia de Daniel, funciona como um arquétipo. Um modelo? Um modelo de como Deus interage com todo o poder humano que se exalta e se coloca no centro do universo. Ele não é só um personagem histórico, ele é um estudo de caso atemporal. O que nos leva a uma pergunta final, talvez um pouco provocativa. Se o homem mais poderoso do mundo em sua época dependia de Deus para sua sanidade, para sua próxima respiração, para o seu próprio trono, o que isso nos diz sobre as fontes nas quais nós, hoje, depositamos nossa própria segurança, nosso orgulho e nosso senso de poder? Essa é a questão que ecoa através dos séculos. A história nos força a olhar para as Babilônias que a gente constrói em nossas próprias vidas e perguntar: quem realmente está no trono? É uma reflexão que vai muito além de um rei antigo. Que Deus abençoe a todos